Aborrecida pela burrice de seus próprios oráculos e pela ingênua credulidade dos gregos, a sacerdotisa do templo de Delfos, Pâniks XI, longa e seca como quase todas as antepassadas, escutou as perguntas do jovem Édipo. Outro querendo saber se seus pais eram realmente seus pais, como se fosse possível estabelecer uma coisa dessas nos círculos aristocráticos onde, sem brincadeira, mulheres casadas davam a entender aos seus esposos, quais acabavam acreditando, que Zeus em pessoa tinha deitado com elas. Mas aquele dia, porém, o negócio todo lhe pareceu uma idiotice intolerável. Talvez somente porque já passava das 5 da tarde, quando o rapazinho pálido chegou claudicando ao santuário e a sacerdotisa queria fechar ao invés de ficar ouvindo. Então, quer para sará-lo da sua fé incondicional nas sentenças dos oráculos? Quer porque, estando assim ela tão mal-humorada, se deu ao capricho de atormentar aquele príncipe de cara arrogante. A sacerdotisa mandou uma profecia que mais insensata e inverossímil não poderia. Essa não, ela pensou. Essa com certeza nunca poderá cumprir-se. Pois ninguém nesse mundo pode matar o próprio pai e casar-se com a própria mãe. Ela percebeu, porém, um leve mal-estar ao ver que o desastrado príncipe de Corinto, ouvindo as palavras oraculares, embranquecia no rosto. O notou, apesar de assentada na trípode, envolvida como estava nas nuvens de vapor, e pensou: que extraordinário babaca o cara devia ser. Depois que Édipo, saindo devagarzinho do santuário, pagou a consulta ao grande sacerdote Mérops 27, que gostava de receber pessoalmente dos clientes aristocráticos, a sacerdotisa o seguiu com um olhar um pouco mais e abanou a cabeça, não entendendo por que o rapaz não tinha pego o caminho de Corinto, onde moravam seus pais. Mas a ideia de que aquele oráculo de sacanagem pudesse provocar uma tragédia dissolveu-se logo e ela removeu aquela estranha e desagradável sensação. Ai, a sacerdotisa esqueceu, Édipo. Eu sempre soube. As escravas do palácio me contaram. O pastor que me encontrou recém-nascido, indefeso na montanha, com os pés furados por um grampo e os tornozelos amarrados, também me contou. Eu sempre soube que fui entregue aos reis de Corinto dessa maneira. Eles me trataram bem, mas daí? Nunca foram sinceros comigo. E o desejo deles de ter um filho era grande demais. Então eu fui consultar o oráculo de Delfos. Eu vim aqui não para saber, mas para desintocar Apolo. E de fato eu provoquei a sua ira. O oráculo que eu recebi da tua boca foi atroz. Como sempre, atroz é a verdade. E furiosamente aquele oráculo se cumpriu. Quando eu saí daqui, eu pensei, se os reis de Corinto não são de fato os meus pais seriam então os dois que o destino colocariam no meu caminho. E quando numa encruzilhada, eu matei um velho irracível e vanglorioso, eu soube, ainda antes de acabar com ele, que aquilo era meu pai. Eu sei de tudo desde a primeira noite de núpcias, quando Édipo me contou sua vida. Era tão sincero e aberto, meu Édipo. E de uma tal ingenuidade.
cheio de orgulho por ter fugido aos decretos dos deuses, como se fosse possível, pois não tinha voltado para Corinto, cujos reis ele ainda considerava seus pais. Que era meu filho? Eu intuí num instante, logo quando seus pés entraram em Tebas. Eu reconheci Ed pelas cicatrizes no calcanhar. Quando ele deitou-se nu ao meu lado. Eu ainda nem sabia que Laios estava morto. Mas eu não falei nada. Por que ele diria uma coisa dessas? Os homens são tão suscetíveis. Portanto, eu nunca falei nada. Nem que Laios não era o pai dele. Como atualmente ele ainda crê. O pai do Édipo era um oficial da guarda de Laios, um tal de Minicipo, um tagarela metido que a fatalidade mandou abrir a porta do meu quarto. Naquela primeira noite em que o jovem Édipo, recém-chegado de Tebas, se deitou comigo. O oficial da guarda, por incrível que pareça, achou que devia defender a minha honra e a do rei. Só me restou tempo para armar Édipo com uma espada. Esse Édipo depois abandonou o corpo do pai para os urubus. Não foi por crueldade, não, mas foi por merecer. Menecipo tinha lutado de maneira realmente lamentável. E eu, Pânico, eu proibida de falar para não contrariar o decreto dos deuses. Eu fiquei observando com horror teu vaticínio se verificar, sem que eu pudesse impedi-lo. Um filho que sobe na cama da própria mãe. Ai, eu achei que eu ia desmaiar, mas não. Pelo contrário, eu desmaiei.